Pastor, esse foi o dia da sua vitória e da vitória de muitas pessoas que hoje o Senhor é usado por Deus para curar, para libertar, para transformar, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho do seu ministério, pastor. Nós vamos agora ao lindo musical, não poderia ser de outra pessoa, do pastor Fernandes Lima. Como um profeta eu lhe trago um recado para você não ser condenado. Não seja a semente entre espinhos, acreditando que haverá um jeitinho. Vá aos campos falar de Jesus, levando a única e preciosa luz. Pois a doce mensagem do Evangelho é que transforma o homem por completo. Mas veja bem, o Senhor Santo é assim que deve ser o que anda pela fé. Venha e ande pela fé, venha e ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Venha e ande pela fé, venha e ande pela fé, venha e ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Venha e ande pela fé. Como um profeta eu lhe trago um recado para você não ser condenado. Não seja a semente entre espinhos, acreditando que haverá um jeitinho. Vá aos campos falar de Jesus, levando a única e preciosa luz. Pois a doce mensagem do Evangelho é que transforma o homem por completo. Mas veja bem, o Senhor Santo é assim que deve ser o que anda pela fé. Venha e ande pela fé, venha e ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Venha e ande pela fé, venha e ande pela fé, venha e ande pela fé. Tenha vergonha nessa cara, não aceite mais migalhas. Venha e ande pela fé. Ande pela fé você também. Você tem frequentado uma igreja? Procure a igreja. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não está indo à igreja, você deve ir sim, porque é aí que a fé vai surgir no teu coração. Ligue agora na nossa central de endereços, é o 0 operadora 11 2126 58913 e saiba a igreja mais próxima da sua casa. Agora eu tenho um versículo para dar ao teu coração. Está lá em Jeremias capítulo 20, versículo 13, diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Aqui Jeremias ele fala que Deus livrou a alma do necessitado. Às vezes a pessoa ela tem clamado por um livramento, por uma bênção de Deus, por um milagre de Deus, mas antes do milagre acontecer, você tem que cantar ao Senhor, você tem que começar a glorificar a Deus na sua vida, assim como fez Paulo e Silas e tantos outros. Glorifique, exalte a Deus, comece a exaltar as qualidades de Deus e você vai ver que na tua vida não vai faltar coisa grande, nem coisa pequena. Deus ele vai fazer esse milagre que você tanto deseja. Nós voltamos agora a esse testemunho do pastor Fernandes Lima. Pastor, conta um pouquinho para nós. Nesse dia o senhor encontrou Jesus, não olhou mais para o passado, decidiu viver uma vida com Deus. Verdade. Mas como é que as coisas começaram a acontecer? Porque às vezes a pessoa ela olha para nós hoje e fala, não, esse já nasceu ali no altar e já foi chamado ali já para abrir um culto do pastor assim, Jaime, do missionário. E não é assim que as coisas acontecem. É bem assim. As coisas vão fluindo, o ministério vai fluindo. Conta um pouquinho para o pessoal de casa entender o que aconteceu na sua vida. Mas antes de tudo, eu fui para Campo de Fora. E nesse mesmo dia, no domingo, eu procurei o AG Ferreira e falei, eu sou músico. Ele falou, então você vai tocar para Jesus. Fui para minha casa normal e comecei a frequentar assiduamente ali em Campo de Fora, na estrada
da estrada de Tapecerica, onde está a nossa igreja centralizada até o dia de hoje. O mesmo tempo que eu tenho de conversão, tem a igreja de Campo de Fora, que são aí 13 anos que eu estou com Jesus de convertido. O senhor começou ajudando nos cultos? Eu comecei ajudando nos cultos, eu abria a igreja para o pastor, eu falava, eu limpava a igreja, né? Eu fazia as coisas ali. Então eu comecei a ser obreiro. Então foi nesse dia que eu comecei a me envolver. Começou sendo servo de Deus. Exatamente. Meu Deus, eu estou aqui, o que o senhor quiser eu faço. Foi assim? Foi isso assim. Eu lembrava que o AG queria montar, e como o AG Ferreira cantava e canta, né? E ele falou, poxa, a gente precisa montar um grupo de louvor, precisa comprar uma bateria, que eu toco bateria. Aí descobrimos o Francisco, que hoje é o nosso pastor lá no Jardim das Rosas, meu amigo, pastor Francisco, Deus te abençoe, se você estiver ouvindo ou assistindo esse programa. E aí descobrimos que o Francisco era membro e tocava guitarra. Aí eu convidei o Francisco, e na época descobrimos uma irmã também que tocava teclado, e o AG tocava, e eu fazia bateria, compramos a bateria e formamos o grupo de louvor. Então, a partir daquele dia, a partir desse momento do grupo de louvor, eu comecei a me envolver com a obra, né, com a igreja. Eu era um músico, tocava bateria. Aí fui abrir alguns cultos para o AG, estava te contando aqui em off, quando ele colocou para abrir umas reuniões, eu só sabia cantar, né? O culto hoje vai ser maravilhoso, essa alegria não vai mais sair. Foi meia hora só com essas músicas. E ele dava risada no escritório, e foi ali que eu comecei. Deus foi, né, te ensinando, foi pastor, me ensinando, aos pouquinhos. Foi ensinando aos pouquinhos a fazer a obra, a louvar, e o que mais me dava alegria era a bateria, né, que a gente ensaiava. O senhor me contava também que teve um dia que o pastor precisou viajar e o senhor que ministrou a palavra. Como é que foi esse dia para o senhor? Estar ali no púlpito ministrando a palavra para o povo? Foi um dia de nervosismo, eu não sabia se eu falava, se eu tremia. Ele teve que viajar e não tinha ninguém para substituir, claro. Quando se viajava, eu mandava uma pessoa para substituir. Ele falou, não, mas eu tenho uma pessoa lá. Eu falei, então ele vai ministrar. Olha, você vai ministrar a palavra, eu vou ter que viajar. Eu não sei não, Jesus vai lhe ensinar. Eu lembro que foi numa segunda-feira, culto de prosperidade. Lembro até hoje a mensagem, Mateus capítulo 4, que eu falei sobre a tentação de Jesus. Naquele dia também eu entendi que Deus tinha comigo um compromisso maior com a palavra, e a música, né, é uma coisa que estava em mim, mas até então nada de sonho, aquela coisa, eu tenho um sonho de fazer isso. E às vezes a pessoa ela limita Deus, porque às vezes a pessoa ela diz assim, não, mas o meu ministério é um ministério de louvor, não vou pregar. Ou então, eu sou pregador, evangelizar, sair nas ruas jamais. Eu já ouvi pessoas falando isso limita Deus, limita Deus, pastor. E acaba atrapalhando, porque a preparação que Deus tem para cada um de nós, Ele vai me colocar em situações adversas para que eu possa saber trabalhar para Ele. Então, quando eu comecei, eu fui o obreiro, eu comecei a aprender, eu ficava muito perto do AG Ferreira, ele atendia as pessoas, ele colocava eu para atender, até então nada ali, mas aí foi aprendendo, aí a gente vai aprendendo. Aí foi quando surgiu a oportunidade de eu vir para cá, né? Muitas pessoas já sabem, aí no meio dessa minha conversão, deu uma recaída, eu voltei, eu saí da obra, eu voltei para casa, fiquei 4 meses longe. Começou um sofrimento, mas não voltei para as drogas, não voltei para o álcool, não voltei para as drogas. Fui para casa, mas ainda tocava. Aí foi quando foi o pastor Luiz Galhardo, já não era mais o AG Ferreira. Você vê como Deus gruda, quando Deus tem um propósito, não tem demônio que realmente bloqueie a ação de Deus na nossa vida. Aí foi quando eu procurei o pastor Luiz Galhardo, ele falou, não, fique firme. Aí foi quando ele veio e falou com o pastor Jaime sobre a minha pessoa. Agindo Deus, ninguém fez. Aí o pastor Jaime, então manda ele para cá. E foi quando eu cheguei aqui em junho, aí de 97, por aí, junho, julho, assim, o mês exato eu não lembro, mas foi entre junho e julho. Aí até hoje eu estou aqui, foi quando eu comecei. Nessa caminhada com Deus, o senhor já viu muitos milagres. Muitas coisas boas acontecerem. Até no grupo de obreiros o senhor ministrava também. O senhor viu grandes homens, mulheres de Deus sendo levantadas através da sua vida, pastor? Com certeza, muitas pessoas, inclusive está aqui do meu lado, né? Ana Deise, que quando chegou, sentou naquela mesa ali, fazendo as entrevistas. Lembro-me muito bem quando ela chegou, não, vamos fazer o curso de obreiro, passou ali os 6 meses aprendendo, chegou o tempo de ser levantada hoje, e aí, essa bênção que vocês em casa
presencia. Eu acho que o mais tremendo desse curso, até a gente conversava aqui, pastor, foi que as pessoas elas foram sendo transformadas ali através do curso. Elas chegavam para o Senhor, pastor, eu quero ser um obreiro, mas à medida que ia se passando o tempo, já não era mais a mesma pessoa, era outra. Porque era, na verdade, um tratamento sério, né? Às vezes a pessoa não entendia, poxa, mas o curso é muito difícil. Não é que o curso era difícil. A gente preparava discípulo mesmo, era um compromisso com a obra. O que eu ensinava era ter compromisso com a obra e ser o obreiro e a obreira, aquela pessoa que realmente ia cooperar com a obra. Então foi muito legal, foram 6 anos de preparação. Hoje temos pastores nossos que passaram pelo curso de obreiro. Temos líderes, pastora Fabiana, Maria Antônia, que hoje é uma bênção, tem um ministério muito bonito aí, com mendigos, pessoas que vivem na rua. Maria Antônia, quando eu lembro, Maria Antônia, quando chegou, ela fumava. Ela falou para mim, eu fumo, então você vai ter que deixar de fumar para você fazer a obra. Não impede você de fazer o curso, você pode fazer o curso, mas enquanto você fumar, eu não posso levantá-la. Então ela tomou aquela decisão, não quero mais fumar, pastor, ó, vou fazer a minha inscrição, parei de fumar. Parou de fumar, fez o curso 6 meses, hoje aí é a bênção, que é pastor Rogério, que é o nosso pastor de Jabaquara, pastor Exídio, é o pastor Alexandre, que é o nosso pastor agora, onde é que o Alexandre está mesmo, que estava em Suzano, né? Ele estava em Suzano, agora está em outra igreja nossa. É um ministério de ensino mesmo, né, pastor? O senhor tem esse ministério de ensinar as pessoas a terem o temor de Deus, a fazer a obra com zelo, sendo servo. Exatamente, que é o caráter, né? O caráter do homem de Deus, da mulher de Deus, é um caráter de servo. Tem que ter uma personalidade de servo. Você adquirindo o caráter de Deus, você vai ter um caráter de servo. E através do louvor, o senhor também já viu muitos milagres? Já vi, pessoal. Eu até comentava com o senhor que teve um testemunho que nós pegamos aqui, que a senhora, ela estava com o filho, a filha ali na UTI, o netinho dela estava condenado já, ela já ia nascer sem cérebro, coração já estava prejudicado, e a única coisa que ela lembrava na UTI, que ela lembrava no hospital era determine, e ela foi determinando e o milagre foi acontecendo, a criança nasceu com o cérebro perfeito ali, o coração já não precisava mais ser operado e Deus foi restaurando a saúde daquele bebê. E ela determinava mesmo com fé ali, né? Não era simplesmente um louvor, através daquele louvor tinha o poder de Deus ali. Exatamente, porque a música, eu tenho essa autoridade de falar da música e muitas pessoas são libertas através dos louvores, porque eu fui liberto pelo louvor. O primeiro impacto na minha vida foi quando o Rosivaldo apareceu cantando. E aquela música penetrou no meu coração e houve a libertação. Mas conhecer a verdade só através da palavra realmente. Foi um contato que Deus teve para me atingir. Então, de repente, as minhas músicas, quantas pessoas não me param na rua e me contam testemunho, olha, meu esposo não é de Jesus, mas ele gosta das suas músicas e está vindo na igreja, olha, tem um meu patrão que ele assiste programa só por sua causa, mas eu sei que não é por minha causa, e sim pela unção que está disponível no louvor que vai pegando aquelas pessoas. Como é que o senhor viu isso? O forró evangélico, o forró gospel, pastor? É muito bom. Isso aí já aconteceu. O senhor já viu pessoas criticarem? Já, nossa. Bastante, quando eu comecei em 2000, foi quando eu tive o convite do missionário para gravar o primeiro CD. Foi em 2000 que aconteceu que eu gravei. O Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Muitos preconceitos. Pessoas me paravam no metrô, me paravam na rua. Você não tem vergonha? Como é que pode? Forró de Jesus. Cuidado.